Vamos começar nossa quarta-feira falando da prisão desmedida de caques por todo o Brasil. Tem muita coisa para explicar para vocês a respeito disso. E Brasil repetindo a Nicarágua com a inelegibilidade de Luciano Hang. Fica comigo até o fim dessa edição que você vai ver. Tem muita coisa horrorosa acontecendo no país, mas que você está sendo muito mal informado e de propósito para repetir certas manchetes que a mídia mainstream estampa em seus editoriais, em suas edições, para fisgar você, pequeno gafanhoto. Temos também uma menção aí do Janjo querendo debater matemática. Nós chegamos nesse ponto aqui no Brasil. Então, vou pedir o seu like agora, logo no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. Se você é novo por aqui, dá uma força para a gente, vai. Se inscreva e ative o sininho. Deixa eu pegar aqui e compartilhar a tela com vocês, porque, meus amigos, tá um furdúncio que vocês não podem imaginar. Vamos começar aqui, olha. Aqui, ó. Esse aqui. Vamos lá. Vejam só, todo mundo está sabendo que agora a PF está na casa dos caques. Foram atrás dos caques. Meu Deus, o que está acontecendo? Vamos lá. Olha a manchete. Agora, a PF está nas ruas para prender caques de todo o país. Entenda, essa é a manchete do Terra Brasil Notícias. Vamos dar uma lidinha no corpo da matéria? A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação com o objetivo de dar cumprimento a mandado de prisão expedido contra caçadores, atiradores e colecionadores, bem como possuidores de armas de fogo em geral. A ação ocorre em todo o país, os resultados devem ser divulgados ao longo do dia. De acordo com a PF, estão sendo mandados prisão preventiva, prisão temporária e prisão definitiva ligados a diversos crimes, além de outras prisões por dívidas de caráter alimentar, para os quais a Justiça determinou a prisão dos inadimplentes. Então, vou chamar vocês aqui mais pertinho, que esse assunto merece toda a nossa atenção. Vejam, ontem todo mundo que acompanha o mundo, né, dessas ferramentas, desses equipamentos, todo mundo que acompanha sabia que ontem foi o último para recadastramento, logo o pessoal teve notícia dessa ação hoje da Polícia Federal, todo mundo associou estão prendendo o CAC porque não se recadastraram. Eu, inclusive, fui uma delas, pensei imediatamente assim, mas ao me orientar direito, eu vi que os mandados de prisão que estão sendo cumpridos hoje são relacionados a outros crimes, não do recadastramento, a outros crimes, prisão alimentícia, quem tem mandado de prisão em aberto. Então, pelo amor de Deus, gente, antes de vocês compartilharem uma manchete e emitirem a sua opinião baseado só na manchete, dá uma lidinha no corpo da matéria, pelo amor de Deus, e acompanhem nossos perfis, tá? O perfil do Dr. Marcos Polon, vou deixar aqui no comentário fixado, ele é a maior autoridade hoje dentro do Congresso para falar a respeito de todas as ações em relação a equipamentos e ferramentas de defesa, tá? Então, calma lá. Nós, que somos do ProArmas, nós não defendemos criminosos com registro de CAC. CAC é cidadão decente, honesto e cumpridor de lei. Esse é o nosso lema. Acabou, tá bom? Então, tudo que está acontecendo hoje contra os CACs é apoiado por nós. Cometeu crime, tem que ser preso. Está com prisão, mandado de prisão em aberto, o mandado tem que ser cumprido por crime que é crime. Tá bom? Feito esse esclarecimento, espero que vocês tenham claro e material para conversarem e ajudarem a gente a orientar as pessoas. Vamos seguir aqui, que tem muita coisa para falar. Olha só, nós temos um presidente que fala de união e reconstrução, que essa união e reconstrução, supostamente nascendo de um diálogo de fraternidade, da capacidade de escutarmos o outro. Eu não sei com quem o Janjo está praticando isso. Com a direita, não é. A direita, como vocês vão ver nessa edição, está sendo criminalizada e o regime atual está limando opositores políticos e impedindo que a oposição política tenha lugar e vez nesse diálogo, nessa fraternidade e nessa coisa de ser ouvido. Tá? Além disso, nós temos também
um presidente que quer debater matemática. Lula diz que Campos Neto acha que sabe mais em debate sobre juros. Ele falou isso. Ele disse o seguinte: o Campos Neto acha que sabe debater sobre juros mais do que 260 milhões de brasileiros. Ele teve a coragem de fazer isso, falar isso. E eu comentei aqui, né? Sim, temos uma anta na presidência que acha que matemática é matéria de debate. Só xingando. Só xingando. Matemática não se debate, meu filho. Matemática é ciência exata. A matemática se impõe. Se você é dono de um governo perdulário, 27 ministérios, cabide de emprego, exterminando com o agronegócio, metendo imposto no cidadão até dizer chega, sem nenhuma segurança institucional e segurança jurídica, você acha que o custo neste país vai ser baratinho? Não, não vai. Não vai. O interessante é o seguinte, a Argentina trilhou o mesmo caminho e, nesse momento, a Argentina passa por uma gravíssima recessão econômica. E aí, o que o presidente da Argentina faz? Vem aqui no Brasil, pede ajuda econômica para Janjo e Janjo diz que vai ajudar. Eu quero saber quem é que vai ajudar o Brasil quando a nossa recessão chegar. Porque a carga na Argentina, comparado ao Brasil, é uma bolinha de gude comparado a uma bola de futebol quando a recessão brasileira chegar. Então, sim, temos na presidência hoje um presidente que acha que matemática está em debate. Tá? Vamos falar de uma reviravolta que está tendo no Congresso, que eu gosto muito, eu acho que você deve ficar animado, porque são sinais de que nada está perdido. Tá? Olha só, deputados querem revogar decreto de Lula que voltou a exigir visto de 4 países para ingressarem no Brasil. E aí você pode estar dizendo, Valéria, mas eu vejo alguma justiça nisso. Já que, por exemplo, os Estados Unidos cobram visto para nós irmos para lá, por que nós não devemos cobrar o visto para eles virem para cá? Por uma condição muito simples. O Brasil, 90% pertence à classe C e D, que geralmente não tem dinheiro para gastar passando férias nos Estados Unidos. E, nos Estados Unidos, a condição econômica e financeira dos diversos cidadãos é contrária à nossa situação, à nossa realidade. Eles possuem, sim, muito dinheiro para vir aqui e fomentar o nosso turismo, que abastece, que emprega milhões de brasileiros. É só por isso que nós devemos rever essa atitude do Lula. E o Congresso, os deputados, tem condição de derrubar, sim, da mesma forma que foi derrubado o decreto de Janjo, que derrubava tudo que nós fizemos na gestão passada de Bolsonaro em relação ao marco do saneamento básico. Então, nós conseguimos derrubar. Esse é o ponto, tá? Vamos falar aqui do Telegram, que eu acho muito importante, afinal de contas. Vem, filha, vem. Afinal de contas, é muito importante que a gente lide com a verdade. O Telegram desmentiu Flávio Dino e disse que respondeu a Senacom um dia após a solicitação. Vamos entender esse imbróglio aqui, mega importante. Hoje, no dia 4, o Telegram disse que o que o Telegram disse desmentiu as declarações do ministro da Justiça, Flávio Dino, e pelo secretário nacional do Consumidor, Vadi Damus. A plataforma nega ter sido notificada com as outras empresas em 13 de abril. Dino afirmou que o Telegram descumpriu o prazo. Ao contrário das afirmações espalhadas pelo ministro, o Telegram respondeu à solicitação da Senacom um dia útil após o envio da solicitação. Diferente de outras empresas, o Telegram não foi informado sobre a solicitação até o dia que foi culpado de não responder. Essa é uma declaração do Telegram. Então, é importante vocês saberem que todo tipo de mentira está sendo utilizado para nos deixar incomunicáveis, tá? O que vocês têm que se preocupar é qual é o interesse do governo e das mídias mainstream em me enganar tanto. Esta deve ser a pergunta, o questionamento. Vamos falar do Brasil repetindo Nicarágua? Olha só o que aconteceu com o Luciano Hang. O TSE o tornou inelegível por 8 anos, tá? Por quê? Vamos entender aqui no corpo da matéria.
Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral cassou na tarde de hoje os mandatos do prefeito de Brusque, Santa Catarina, Ari Vecchi, e do vice Gilmar Doerner, por uso abusivo de poder econômico nas eleições de 2020. No julgamento, os ministros do STF também decidiram que os políticos e o empresário Luciano Hang, proprietário da Havan, ficarão inelegíveis por 8 anos. A Corte Eleitoral analisou um recurso contra uma decisão que rejeitou a ação do Podemos, do PT, PSB e PV, alegando irregularidade na disputa pela prefeitura, pois o Luciano Hang teria utilizado a Havan através de sua estrutura, seus bens, funcionários e fornecedores, sem esquecer de seu poder de marketing e a força de sua marca em benefício da candidatura dos investigados, José Ari Vecchi e o Gilmar Doerner, à prefeitura de Brusque. Ou seja, o que a justiça está falando é: você é um empresário, você está preocupado com o futuro das suas empresas, você acha que um tipo de governo, um tipo de candidato pode defender a vida, a sobrevivência, a existência de suas empresas e assim você consecutivamente consegue manter os empregos e consegue manter a existência da sua empresa? Você não pode se manifestar politicamente. Você está proibido. O TSE e o STF cassaram o direito de um cidadão de emitir a sua opinião somente porque ele é um empresário bem-sucedido e não vota de acordo com o que o STF e o TSE acham que ele deveria votar. Isso é muito grave. Quem já fez isso na história da humanidade recente? A Nicarágua. E aqui eu estou colocando na tela de vocês uma matéria do G1 para não dizerem que eu estou fazendo fake news. Olha aqui, nova lei da Nicarágua, isso é de 2020, fecha espaço para opositores. Regime comandado por Daniel Ortega torna inelegível quem organizar protestos e aplaudir sanções. O aplaudir sanções é só um penduricalho para mascarar o organizar protestos. Ou seja, na Nicarágua, quem se manifesta contra o governo, quem organiza protestos contra o governo, passeatas, motociatas, manifestações, se torna inelegível. Olha que absurdo! E o Brasil indo pelo mesmo caminho. Vamos dar uma lidinha aqui no corpo? O ano termina com a Nicarágua, o ano de 2020, tá? Com mais uma artimanha do regime comandado por Daniel Ortega para silenciar e punir opositores. O pomposo nome da Lei da Defesa dos Direitos do Povo à Independência, Soberania e Autodeterminação pela Paz é ou não é igualzinho o discurso de Lula que eu li anteriormente no início dessa edição? É tudo pela paz, é tudo pela soberania. Essa artimanha foi aprovada em sessão extraordinária durante as férias do Legislativo. Significa, basicamente, que quem trair o país, trair com muitas aspas, será considerado inelegível. Ou seja, só pode se candidatar quem disser ok para o que está acontecendo no país. É proibido criticar e se manifestar e protestar contra políticos do governo. Traduza-se por traição a organização de protestos ou incentivo a sanções aplicadas contra o regime. As próximas eleições estão marcadas para 21 e deverão ser encabeçadas novamente pela dupla Ortega e sua mulher, a vice e herdeira política de Rosário Murilo. É isso que está acontecendo aqui no Brasil, tá? Então, se você ainda não se ligou, é neste caminho que estamos andando. Bom, quero pedir a você o seu like, o seu compartilhamento. Se você gosta do nosso trabalho, pense em se tornar um apoiador recorrente. Aqui tem um Pix, na descrição tem 2 contas bancárias que você pode fazer aí o seu apoio de qualquer valor. Para você que não fez o Pix, né, ficou meio temeroso. E para você que está fora do Brasil, tem também uma conta no PayPal, tá? Eu conto com você porque aqui, meu amigo, como a gente não é a favor do regime de Ortega e nem do regime de Lula, não teremos conselho de Felipe Neto para nos proteger, tá? Vocês sabiam que Felipe Neto agora está no Conselho de Economia, não sei das quantas do governo? Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, às 17h30, e conto com você por aqui, tá? Deixe nos comentários a sua opinião, com moderação, e a gente se vê e se fala. Tá difícil, brava gente. Tá difícil, mas não tá impossível.